O tema dessa aula é a velocidade escalar média, que é uma grandeza que foi criada para dar uma noção da rapidez com que o corpo está mudando de posição. Por definição, a velocidade escalar média é a distância total percorrida pelo corpo dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Observe o seguinte, que se eu quero a distância percorrida, tendo em mãos a velocidade escalar média e o tempo, basta multiplicar. A distância total percorrida é a velocidade escalar média vezes o tempo. Por outro lado, se eu quero o tempo gasto para percorrer a distância total, a distância e dividir pela velocidade escalar média. Vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo. Qual é a velocidade escalar média de um atleta que percorre 100 metros em 10 segundos? Qual foi a distância que ele percorreu? 100 metros. Em quanto tempo ele percorreu essa distância? 10 segundos. Então, vamos para a definição. Velocidade escalar média é a distância total percorrida dividido pelo tempo para percorrer essa distância. Então, 100 dividido por 10, a velocidade escalar média desse atleta foi de 10 metros por segundo. Agora, cuidado! Dizer que a velocidade escalar média do atleta foi de 10 metros por segundo significa dizer que ele teve sempre uma velocidade de 10 metros por segundo, ou seja, sempre ele andou 10 metros a cada 1 segundo? Claro que não. Se a gente está pensando nos 100 metros rasos, a gente sabe que inicialmente o atleta estava parado. E aí ele vai aumentando a velocidade dele. Ora a velocidade dele vai estar abaixo de 10, ora acima de 10. Mas a gente chegou a esse valor. Marivaldo, qual o significado físico dessa velocidade escalar média? É a velocidade que, mantida constante, ele gasta ao mesmo tempo. Ou seja, é a velocidade que substitui todas as outras. Se a gente conseguisse manter 10 metros por segundo ao longo de todo o trajeto, gastaríamos exatamente 10 segundos. Agora vamos observar aqui um pequeno detalhe. 1 metro por segundo. 1 metro em 1 segundo. O que é 1 metro? Corresponde a pegar 1 quilômetro e dividir em 1000 partes. Cada parte corresponde a 1 metro. E 1 segundo corresponde a pegar 1 hora e dividir em 3.600 partes, já que 1 hora tem 3.600 segundos. Então, se eu dividir 1 hora em 3.600 partes, cada parte corresponde a 1 segundo. Divisão de fração. Conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. 3.600 dividido por 1.000, 3,6. Marivaldo, o que é que você quis demonstrar? Eu quis demonstrar o seguinte: se uma pessoa anda 1 metro a cada segundo, essa pessoa anda o equivalente a 3,6 km por hora. E daí a gente pode chegar aqui numa regrinha. Se eu quero transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu simplesmente multiplico por 3,6. Por que 3,6? Porque cada metro por segundo corresponde a 3,6 km por hora. Por outro lado, se eu quero transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Sendo assim, a velocidade escalar média do atleta corresponde a 10 metros por segundo, ou, multiplicando por 3,6, 36 km por hora. Então vamos à segunda questão.
Um carro viaja de São Paulo a Campinas, que dista 90 quilômetros, parando durante 30 minutos num posto à beira da estrada, para refeição e abastecimento. De São Paulo até o posto, gasta 1 hora e 30 minutos, fazendo o percurso do posto a Campinas em mais 30 minutos. Calcule a velocidade escalar média do carro na viagem em questão. Então, mais uma vez, tranquilamente, é só a gente aplicar a definição. A velocidade escalar média é a distância total percorrida dividido pelo tempo para percorrer essa distância. Então, no final das contas, qual a distância que ele percorreu? 90 quilômetros. Em quanto tempo? 1 hora e 30 minutos, mais 30 minutos, 2 horas. Mais 30 minutos, 2 horas e meia. Marivaldo, mas ele ficou parado durante 30 minutos. Você não deveria tirar esse tempo? Não. Por definição, é a distância total dividido pelo tempo total gasto para percorrer aquela distância. Então, não abato tempo nenhum. Então, 90 por 2,5, isso vai dar 36 quilômetros por hora. Vamos à terceira questão. Numa viagem de Recife a Fortaleza, um motorista dirige durante 4 horas com velocidade escalar média de 90 km por hora. 4 horas com velocidade escalar média de 100 km por hora. Para durante 1 hora para descanso e refeições. E por 1 hora dirige com velocidade escalar média de 60 km por hora, terminando a viagem. Qual a velocidade escalar média do automóvel ao longo da viagem? Então, se eu quero a velocidade escalar média ao longo da viagem, o que é que eu preciso? Eu preciso da distância total percorrida e preciso do tempo total gasto para percorrer essa distância. O tempo total gasto eu já tenho aqui, sem problema. 4 horas mais 4 horas, 8 horas, mais 1 hora, 9 horas, mais 1 hora, 10 horas. Agora, meu problema é, e qual a distância que ele percorreu? Ah, Marivaldo, a distância de Recife até Fortaleza. Sim, mas você não sabe essa distância, eu não sei. Peraí, mas em cada trecho desse, eu tenho o tempo e a velocidade escalar média. Se eu tenho o tempo e a velocidade escalar média, eu tenho a distância. Ó, só lembrando que a distância é a velocidade escalar média vezes o tempo. Ou seja, qual a distância aqui? 90 vezes 4. Qual a distância que ele andou nesse primeiro trajeto? 360 quilômetros. No segundo trajeto aqui, a distância é a velocidade 100 vezes o tempo. Ou seja, no segundo trajeto aqui, ele percorreu 400 quilômetros. Ficou 1 hora parado e depois ele percorreu com a velocidade de 60 km por hora durante 1 hora. Então, qual foi a distância que ele percorreu? 60 quilômetros. E agora, qual foi a distância total percorrida por ele? 360 mais 400, 760, mais 60, 820 quilômetros. Que dividido por 10, 82 quilômetros por hora. Essa foi a velocidade escalar média de Recife a Fortaleza. A quarta questão. A velocidade escalar média de um móvel até a metade de seu percurso é 90 km por hora. E na outra metade restante é 60 km por hora. Determine a velocidade escalar média no percurso total. Então vamos pensar essa questão. Primeiro, ele não me deu a distância,
não me deu tempo. Ele me deu a velocidade em metade do percurso e a velocidade na outra metade do percurso. E aí, rapaz, será que é uma média aritmética? Eu não sei nem por onde começar. Se isso aconteceu com vocês, o que é que vocês devem saber? Se perdeu, não sabe para onde ir, volta para a definição. Então, o que é velocidade escalar média? Velocidade escalar média é a distância percorrida, a distância total percorrida, dividido pelo tempo para percorrer aquela distância. Sim, Marivaldo, mas ele não me dá a distância. Mas ele me diz metade do percurso. Então eu sei que essa distância, ó, é igual a essa. Metade com a velocidade, a outra metade com a velocidade diferente. Então, o que é que eu vou fazer? Se aqui vale x e aqui vale x, ó, aqui mede x, aqui mede x, a distância total é de 2x. Agora, e o tempo? Eu tenho a velocidade escalar média e tenho a distância. Eu posso achar o tempo. Quanto tempo ele gastou aqui no primeiro trecho? Tempo é distância sobre velocidade. Então, ele gastou x sobre 90. Esse foi o tempo que ele gastou. E na outra metade? O tempo gasto, distância sobre velocidade. Qual foi a distância? X. Com qual velocidade? 60. Qual foi o tempo que ele gastou? X sobre 60. Mas qual foi o tempo que ele gastou em todo o percurso? O tempo total que ele gastou vai ser o tempo na primeira metade, que foi x sobre 90, mais o tempo na segunda metade, x sobre 60. O MMC de 90 e 60, 180. 180 por 90 dá 2 vezes x, 2x. 180 por 60 dá 3 vezes x, 3x. Então o tempo total corresponde a 5x sobre 180, que dá até para simplificar por 5. Vai ficar 1 vezes x, que é x, 180 por 5, 36. Ótimo! Agora eu sei que a distância total é 2 vezes x e o tempo total é x sobre 36. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. O x vai embora, 2 vezes 36, 72 km por hora. E é bom salientar, será que deu a média aritmética? 90 mais 60, 150. Dividido por 2, 75. Opa, deu 72. Então, essa tal de velocidade escalar média não é a média aritmética das velocidades, tá ok? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos tentar resolver esse problema genericamente. Vamos ver se a gente chega a alguma equação que pode ser útil em outra situação, ó, semelhante a essa. Semelhante como, Marivaldo? O cidadão vai andar metade de um percurso com uma velocidade e a outra metade do percurso com uma velocidade diferente. Então vamos resolver esse problema genericamente para ver se a gente chega numa equação que venha poupar tempo para a gente. Então, vamos nessa. Então, o cidadão percorreu metade do percurso com a velocidade V1, a outra metade com a velocidade V2. Como é metade, metade, então, essas duas distâncias são iguais. A velocidade média total é a distância total. A velocidade escalar média no trecho total vai ser a distância total dividido pelo tempo total.
Qual a distância? X mais x. A distância é 2 vezes x. Qual o tempo total? O tempo gasto na primeira metade mais o tempo gasto na segunda metade. E aqui, como é que a gente acha o tempo mesmo? Tempo é distância sobre velocidade. Ou seja, primeira metade, a distância é x, a velocidade é v1. Então, qual foi o tempo que ele gastou na primeira metade? X sobre v1. O tempo na segunda metade é a distância dividido pela velocidade. Qual a distância que ele percorreu na segunda metade? X. Com qual velocidade? V2. Qual o tempo que ele gastou? X sobre V2. Agora, qual o tempo total gasto aí nesse percurso total? É o tempo na primeira metade mais o tempo na segunda metade. Ou seja, x sobre V1 mais x sobre V2. Como é que eu somo fração? Vou pegar o MMC de V1 e V2, que é o quê? V1, V2. É o produto. O MMC de A e B, A, B. De x e y, x, y. E aí, o que a gente faz quando eu acho o MMC? Divide pelo denominador e multiplica o resultado pelo numerador. V1, V2 dividido por V1, ó, V1 vai embora, vai sobrar V2. V2 vezes x, V2x. Mais V1, V2 dividido por V2 dá V1 vezes x, V1x. Ah, Marivaldo, dá até para colocar o x à evidência. Então eu vou ficar com x que multiplica. Posso mudar a ordem aqui? É uma soma. Posso mudar a ordem sem problema, não é? V1 mais V2 sobre V1, V2. Então, qual o tempo gasto em todo o percurso? X que multiplica V1 mais V2 sobre V1 vezes V2. Então, eu posso dividir aqui. X que multiplica V1 mais V2 sobre V1 vezes V2. Divisão de fração. Conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. Observe que o x vai embora e olha o que eu achei. 2 vezes V1, V2 sobre V1 mais V2. Então, qual a conclusão que eu tirei dessa história? Um problema semelhante a esse. Ó, o cidadão tem uma certa trajetória para percorrer. Tem um certo trecho para percorrer. Metade ele vai com a velocidade, metade do trecho ele vai com a velocidade e a outra metade com a velocidade diferente. Qual a velocidade média no trecho total, no percurso total? Olha o que eu achei. 2 vezes V1, V2 sobre V1 mais V2. Então eu posso poupar tempo se eu conheço essa equação. Mas se eu não conheço a equação, eu resolvo como eu resolvi anteriormente. Tá ok? Vamos ao quinto exemplo. A velocidade escalar média de um automóvel é de 80 km por hora no primeiro trecho de seu percurso e 60 km por hora no trecho restante. Os trechos são percorridos no mesmo intervalo de tempo. Qual é a velocidade escalar média durante todo o percurso? O que é que tem de novo nesse problema? Será que eu poderia utilizar a equação deduzida no outro problema? Será que dá certo? Primeiro, se enquadra no problema que a gente resolveu anteriormente. O problema dizia que o corpo percorria metade de um trecho com a velocidade e a metade seguinte com a velocidade diferente. Ou seja, ó, cada etapa tinha a mesma distância. Se enquadra? Não. Ele diz que um móvel percorreu um trecho a 80 km por hora e outro trecho, em nenhum momento ele afirma que tem o mesmo comprimento, com a velocidade de 60 km por hora. Só que a novidade nesse problema é que ele diz que
Os trechos foram percorridos no mesmo intervalo de tempo. Sim, Marivaldo, mas eu não sei para onde ir, porque eu não tenho nem o tempo, nem tenho a distância. Como é que eu vou calcular a velocidade escalar média? Me perdi? Volto para a definição. Velocidade escalar média é a distância total percorrida dividido pelo tempo total gasto para percorrer aquela distância. Ah, peraí, Marivaldo, o tempo eu tenho. Se ele gastou ΔT aqui e ΔT aqui, ele gastou no total 2ΔT. Exatamente. Sim, e a distância, eu lembro que eu calculo pegando a velocidade e multiplicando pelo tempo. Então, o primeiro percurso corresponde a uma distância de 80 vezes ΔT. E o segundo percurso, V2 ΔT, ou seja, 60 ΔT. E daí, qual foi a distância total que ele percorreu? A distância total foi 80 ΔT mais 60 ΔT. Ele percorreu 140 ΔT. E agora posso resolver meu probleminha. Qual foi a distância total percorrida? 140 ΔT. Em quanto tempo? 2 ΔT. Então, corto aqui o ΔT, 140 dividido 80 km/h. Ok? Agora também vamos tentar generalizar. Vamos tentar ver se a gente chega numa equação para que, quando eu me deparar com esse problema, com um problema semelhante a esse, eu não perca tanto tempo. Eu posso ir direto a essa equação. Eu preciso dela para resolver esse problema? Já vi que não. Mas vamos correr atrás dela. Então vamos generalizar. O cidadão percorreu um certo trecho com a velocidade V1 e outro trecho com a velocidade V2. E o tempo gasto em cada um desses trechos foi exatamente o mesmo. Qual a velocidade escalar média no trecho total? Qual o tempo total gasto? ΔT mais ΔT. 2 vezes ΔT. Qual a distância? Opa, a distância no primeiro percurso, V1 vezes ΔT. A distância no segundo percurso, V2 ΔT. A distância total, V1 ΔT mais V2 ΔT. Ou seja, V1 mais V2 ΔT. Então, a distância total, V1 mais V2 ΔT. Ó, ΔT vai embora. Observe a conclusão que eu cheguei. A velocidade escalar média, para essa situação em particular, é a média aritmética entre as velocidades que o corpo apresentou no primeiro percurso e no segundo percurso. Então, como eu salientei antes, velocidade escalar média não é a média aritmética das velocidades que o corpo apresentou no trecho. Mas para esse caso particular, observe que foi. Ok? Vamos à sexta questão. Um trem de 150 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar constante de 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa de dentro dele. Qual é o comprimento do túnel? Então, vamos aqui. Ele me diz que o trem tem uma velocidade de 16 metros por segundo e gasta 50 segundos para atravessar o túnel.
Marivaldo, essa velocidade é a velocidade escalar média? Então, uma coisa que eu quero que vocês prestem bem atenção. Lembra que eu disse? A velocidade escalar média é aquela velocidade que, mantida constante, o corpo gasta ao mesmo tempo. Beleza? É a velocidade que, mantida constante, o corpo gasta ao mesmo tempo. Então, se o corpo está sempre com a mesma velocidade, por exemplo, o corpo está sempre a 16 metros por segundo. Se eu calcular a velocidade escalar média dele, o que é que eu vou achar? 16 metros por segundo. Então, sempre que tiver um problema, que deixar claro para mim que a velocidade do corpo não está mudando, a velocidade do corpo coincide com o valor da velocidade escalar média. Então vamos ao problema. Se eu tenho a velocidade escalar média do trem e tenho o tempo que o trem gastou na travessia, então eu posso achar quanto o trem andou. Lembram? A distância total percorrida é a velocidade escalar média vezes o tempo. Qual a velocidade escalar média? 16 metros por segundo. Qual o tempo? 50 segundos. 16 vezes 50, 800 metros. Será que eu achei o tamanho do túnel? O tamanho do túnel é de 800 metros? Não. Eu achei quanto o trem andou. Olha aqui para frente do trem. Quando ele começou a entrar no túnel. Olha a frente do trem, quando ele sai completamente do túnel. Quanto foi que a frente do trem andou? O comprimento do túnel mais o comprimento do trem. Vamos olhar para o fundo do trem. Olha onde estava o fundo do trem quando ele começou a penetrar no túnel. Olhe o fundo do trem quando ele sai completamente do túnel. Quanto o fundo do trem andou? O tamanho do trem, 150, mais o tamanho do túnel. Então, sendo assim, 800 metros é o quê? É o tamanho do trem mais o tamanho do túnel. Ou seja, 800 metros corresponde a x mais 150. Então, quem é x? Qual o tamanho do túnel? 800 menos 150, que vai dar 650 metros. Esse é o comprimento do túnel.